E claro, são os mesmos que tratam o bandido como vítima da sociedade, porque no fundo é uma revolta contra o cristianismo e seu legado. Qual é o legado cristão? Acima de tudo, foco no indivíduo, todos somos pecadores, ninguém é salvador da humanidade a não ser Jesus Cristo, muito menos um Átila Yamuino ou a Vera Magalhães, e livre-arbítrio. Fazemos escolhas em nossas vidas e temos que arcar com consequências. Eles não aceitam nada disso, esse arcabouço cristão é muito pesado para eles, eles preferem o arcabouço russoniano, do filósofo da vaidade. E o nosso maior ícone do Rousseau na era moderna é o Rousseau de Vassouras, aquele pavão supremo que atende por Barroso e que fica ganhando prêmios dentro da bolha desses progressistas comunistas. Então, a Polícia Federal descobre importação de armas de guerra para tráfico no Rio de Janeiro e as entregas eram feitas pelos Correios. You can't make this shit up, como diriam os americanos. Não dá para inventar uma porra dessa. É surreal demais. As entregas eram feitas pelos Correios. Eu acho que eu devia ter deixado essa pauta para Lula e Brasil. Mas ela está em guerra cultural porque serve para lembrar como a gente vive um absurdo, um surrealismo em nosso país, todo ele subvertido, invertido em termos de valores morais e entregue às traças e ao crime organizado, enquanto o STF, em conluio com os artistas, Globo, Projaquistão, esse pessoal, eles querem demonizar a polícia e impedi-la de fazer um trabalho sério para combater isso. Entrega de arma, spoiler, não são armas legais. Entrega de armas ilegais pelos Correios para traficantes. E a narrativa vigente da academia, da cultura pop, defende esses marginais como vítimas ou heróis. Os comunistas, com o lumpen proletariado, chegavam a defendê-los como heróis. O quadro do Oi, Titica, era exatamente isso, marginal o herói. Então é isso que a turma defende. Agora, ainda na guerra cultural, vou entrar em outro tema espinhoso. Eu já fui cancelado no passado por isso. E, spoiler, eu não ligo. Eu falo sempre o que eu penso e trago algumas verdades incômodas. Então vou voltar a falar da questão do culto histérico do estupro. Tudo virou estupro, uma cantada virou estupro, o mundo ficou chato. Um amigo meu, por exemplo, veio para os Estados Unidos até antes de mim, abriu empresa que contratou um advogado para se adaptar. O advogado deu um dossiê de 20 páginas com recomendações com funcionárias ou clientes mulheres. Exemplo, se tem uma mulher no elevador, sozinha, não entra. Não entra. Vai que numa sala de reuniões não fique sozinho com uma mulher. Se a mulher vier abraçar, nunca abraça de volta. Estenda a mão. Enfim, o mundo enlouqueceu, o feminismo, desde a primeira geração, mas vem piorando. É uma revolta contra o homem, contra o casamento, contra o cristianismo, contra a maternidade, a feminilidade, a masculinidade, tudo isso. É movimento de ódio, de ressentimento. E o feminismo está conseguindo destruir o mundo. E uma das formas do feminismo destruir o mundo é incutir a ideia de que todo homem é um predador em potencial, um estuprador à espreita, e que basta a mulher dizer que foi abusada que pronto. Não precisa mais de devido processo legal, de prova, de presunção de inocência, aquelas coisinhas chatas dos pilares da justiça ocidental. Não precisa de mais nada disso. Só que a gente começou a ver vários casos de denúncias frívolas, inconsistentes, sem evidências, sem provas, que destroem vidas. Destroem vidas. E quem pensa só na mulher nessa equação deve lembrar que existem homens. A mãe pode ter filho, a mulher pode ter irmão, pai. Então é preciso pensar em todos. Eu trago, assim como na vez que eu falei disso com o Leandro Ruschel, eu não estava falando do caso específico da Mariana Ferrer, que eu nem sabia quem era, e se mostrou uma picareta, né? Eu estava falando em termos gerais, usando o caso para falar em abstrato de denúncias vazias. Nos Estados Unidos, as estatísticas dizem que 1 em cada 5 ou 4 mulheres universitárias foram abusadas. Alguém acredita nisso? Você conhece 4 mulheres universitárias. Em cada 4, uma sofreu estupro. Alguém acredita nisso? Sério? Porque vai pensar em estupro, chegando no estacionamento, alguém pegando, botando uma faca no pescoço e abusando dela à força. Não. A mulher sobe para o quarto do cara, aceita beber com ele, voluntariamente deita com ele, faz sexo com ele, responde no dia seguinte a ele numa boa. Uma semana depois se arrepende, vê ele com outra, vai lá e denuncia estupro. Isso é estupro? Era disso que eu falava na época e eu vou voltar a falar, porque tivemos alguns casos. Um deles, o do Daniel Alves. Foi inocentado na justiça espanhola de Catalunha, porque os depoimentos são pouco confiáveis, existem saltos argumentativos, ou seja, não há consistência.
a acusação carece de provas. Eu não sei se o Daniel Alves é culpado ou não, eu não conheço ele direito, se ele é mau alimento ou não, tipo aquele outro lá que todo mundo protege, Vinícius, né, que não pode falar mal porque é negro, mas o cara se mostra meio mau caráter, enfim. Eu não tô aqui para julgar indivíduos nesse sentido. O Otávio Mesquita veio à tona, né, dizer de um caso que ele foi acusado também, e se defender e tudo. Eu não quero falar de caso a caso. Eu não sou juiz, eu não tenho todas as evidências. A Justiça de Catalunha considerou que nesse caso faltou evidência. E isso, feministas ou feminazes, é relevante ainda. Você não constrói um caso na justiça sem provas, sem evidência, porque você tem que ter o devido processo legal, a presunção de inocência. Eu voltei a ver a série do Demolidor, do Daredevil, e o Murdoch é um advogado cego que vira um vigilante depois, um justiceiro, porque a justiça é muito falha. Enfim, é um debate interessante, até o império da lei e justiça com próprias mãos e tudo mais. É um bom debate filosófico. Mas o ponto é que no mecanismo da justiça você precisa de evidências, de convencer o júri com consistência, beyond doubt, e por aí vai. Então, fica o recado para as feminazes. A palavra da mulher não substitui as provas, as evidências no processo judicial. Fosse assim, a humanidade estava lascada e o Ocidente tinha implodido, que é o intuito de muita feminista. Implodir o sistema que elas consideram uma arma do patriarcado e blá blá blá. Porque mulher também mente. É o óbvio, o ululante. Por exemplo, a Xuxa, que se diz uma pessoa do bem, há controvérsias e evidências, no caso de filmes antigos e coisa e tal, e relatos de paquitas, mas a Xuxa, que fez o L e come alface direto do chão, diz não ter partido e relembra a polêmica com o Bolsonaro. Vontade de pegar e dar um soco. É assim que nós vamos superar a polarização na sociedade brasileira. É assim que nós vamos combater o discurso do ódio, dessa direita tacanha, desses animais selvagens. Pregando o desejo de dar soco na cara deles. Então, não cobre consistência de uma mulher como a Xuxa, que fez o L, porque, enfim, todos aqueles que fizeram L ou são muito problemáticos do ponto de vista cognitivo, ou problemáticos do ponto de vista psiquiátrico, ou problemáticos do ponto de vista moral. Eu desconheço alguma alternativa. Ou é doente mental, ou é corrompido, ou é limitado. Yeah.